E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Bam bam I ran, bam 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 I ran, bam 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 I ran, bam 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 I ran. My country's got a feeling really in the ceiling, bam I ran, bam 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 I ran. Went to a mosque, gonna throw some rocks, tell the Ayatollah gonna put you in a box, bam I ran, bam 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 bam. Sam's getting pretty hot. Time to turn Iran into a parking lot. Bomb Iran, bomb, 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 bomb Iran, bomb, bomb Iran. The country's got a feeling really in the ceiling. Bomb Iran, bomb, 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 bomb Iran. Olá, estimados ouvintes, caros amigos, atenciosos telespectadores, bem-vindos a mais um episódio de Linhas Direitas. Aproximamos-nos a passos largos do final desta temporada que iniciámos em setembro do ano passado e encerramos-la, não sei se da melhor maneira, com, como é que é dizer, bombas, e eu vou já aqui passar a palavra ao Vítor para nos falar um bocadinho desta que aparentemente ficou conhecida como a Guerra dos 12 Dias, e enfim, sobre o seu início e o seu fim. Foi uma coisa bastante rápida. Nós a semana passada gravámos, passámos aqui um bocadinho por cima disso, e portanto agora que voltamos ao tema, aparentemente o problema, isto é, pelo menos aquele conflito já está resolvido. E portanto dou-te já aqui margem para te lançares um bocadinho sobre o tema, enfim, talvez até para ajudares aqui a explicar um bocadinho a quem ou acompanhou pior, para nos elucidares aqui a todos sobre aquilo que aconteceu e sobre eventualmente o que poderá vir ainda a acontecer. Bom, eu como especialista em kebabs, falafels e baklavas aqui do programa, vou fazer esse sumário, não é? Já sei qual é o títulozinho que me vão pôr por baixo, não é? O do especialista esta semana. Epá, na verdade, esse já está resolvido, faltam dois. Esse já está resolvido. Digamos que me parecia que já há algum tempo que isto iria neste sentido. Depois de Israel, depois do 7 de outubro de 2023, depois do que Israel fez ao Hamas, e especialmente o que fez ao Hezbollah, praticamente dizimou o Hezbollah, com a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, o próximo passo seria sempre atacar o berço de todo o mal que está no Irão. E, portanto, isso era para mim óbvio. Quando é que aconteceria? Isso era uma questão de tempo. Acho que a partir do momento em que Donald Trump é eleito, a partir do momento em que sente Netanyahu que é possível ter o acordo, ou pelo menos para que não respondam de alguns dos outros países do Médio Oriente, como por exemplo o Egito, a Arábia Saudita, inclusivamente o Qatar, apesar de ser um país pequeno, mas foi um país que financiou o Hamas e financiou, quer dizer, o país da Al Jazeera, que já todos percebemos de que lado é que está e de que sempre esteve, apesar de ter algumas diferenças entre o canal inglês e do canal árabe, que já muita gente já notou. E aqui não é inocente, por exemplo, aquela visita de Donald Trump à Arábia Saudita, ao Qatar e aos Emirados. Pareceu-me que, a partir do momento em que aquela visita foi feita, aqueles países que nunca, reagiam por escrito ou algumas menções nas televisões, mas nunca responderam verdadeiramente a Israel de forma bélica,
com os acordos comerciais, fazendo também relembrar que temos os acordos de Abrão, a Arábia Saudita não está, mas outros estão, que mais dia menos dia, porque esses países também se preocupam com o Irão e com a questão nuclear do Irão. Isto não é uma guerra só entre Estados Unidos e Israel, que muita gente acha, isto é também muitos daqueles países à volta, especialmente os do Golfo Pérsico, Bahrein, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita, preocupam-se há muito tempo com a questão nuclear do Irão. Nunca tiveram, primeiro logo pela diferença de uns são xiitas e outros são sunitas, mas não é só por aí. Aquele regime foi um regime, o regime do Irão é um regime que não evoluiu e ao contrário, os regimes que eram também muito tradicionalistas, para pôr desta maneira, da Arábia Saudita e desses outros países, têm evoluído nos últimos 10, 15 anos. E até é sabido que há muito, especialmente desde a Primavera Árabe, têm colaborado com os serviços secretos e militares de Israel, especialmente com essa preocupação. E, portanto, a partir desse momento em que Israel se sentisse seguro, sentisse que o Hezbollah, o Hamas, mas especialmente o Hezbollah, que a Síria já não existia e tem um regime, pelo menos não se quer confrontar com os Estados Unidos, nem com ninguém, quer se manter e quer crescer. Tinha porta aberta para atacar o Irão e tinha armas. Aquilo que surpreende, tal como surpreendeu no caso do Hezbollah, foi a facilidade com que Israel conseguiu bombardear e conseguiu destruir grande parte das forças e da parte bélica do Irão. Obviamente que isto aqui nos coloca uma pergunta. Durante anos e anos e anos ouvimos falar do regime de terror, afinal parecia um castelo de cartas, não é? Quer dizer, forçaram muito a barra, mas quando foi preciso, sem aliados do seu lado, duraram 12 dias. E duraram 12 dias porque depois Donald Trump fez aquilo que se esperava. Só havia uma maneira de destruir aquelas instalações de armamento nuclear, que era com aquele tipo de bomba. E a operação fez uma operação absolutamente inacreditável, espetacular, que fica para os livros. Para quem gosta de estratégia militar, isto fica para os livros. Vai ser estudado durante anos e anos e anos e coloca muita gente em atenção, porque é uma operação. Obviamente, depois aquilo que temos é que não há muito que o Irão possa fazer. Parece as intervenções que vemos das autoridades do Irão fazem lembrar o Baghdad Bob, não é? Nos tempos de Saddam Hussein, com vamos vencer, vamos chegar, vamos derrotar toda a gente, mas a cada dia que passa lançavam cada vez menos mísseis, porque tinham cada vez menos armamento, e chegaram a um ponto em que já não têm cientistas, ou têm muito poucos cientistas nucleares, têm muito poucos líderes militares, estão a ser substituídos quase por semana, quer dizer, aquilo é quase uma empresa, o Irão hoje em dia é quase uma empresa de trabalho temporário, não é? Quer dizer, o tipo aceita o contrato, no dia a seguir desaparece, ou já volta ao outro. E isto está-se a tornar incomportável, tal como no caso do Hezbollah. Acho que agora tens uma fase que vai ser muito interessante, que é se o regime consegue aguentar. Tenho muitas dúvidas, mas também não há o grande problema para a população em si, é que não há uma liderança de oposição que seja forte. Mesmo fora do Irão, apesar de haver um descontentamento com o regime, não existe um líder, não existe uma pessoa que possa ser vista ao príncipe, mas quer dizer, também nunca foi muito visto como um líder forte, muito aceito. Havia uma esquerda mais radical que foi dizimada. Mas vai ser interessante ver como é que se vai desenvolver o Médio Oriente. O que é que vai acontecer nos próximos anos? Com a queda da Síria, o Hezbollah caiu e o Líbano hoje é um país mais tranquilo, onde as forças que não eram muçulmanas radicais têm hoje mais possibilidades de desenvolver o seu projeto político, sem serem mortos como acontecia. O Hamas, pronto, sempre foi o parente pobre também, por nunca serem sunitas e não serem xiitas, mas eram os idiotas úteis que serviam para ajudar aquilo que era o objetivo de destabilizar do Irão e dos outros que estavam por lá.
Acho que é mais ou menos isso. Foi uma operação, obviamente que agora vemos certos, logo naquele dia, muita gente a falar que afinal tinham tirado o armamento de lá, tinham tirado o urânio enriquecido. Me parece muita desinformação. Obviamente não terão algum em algumas outras partes, mas os israelitas sabem isso e os americanos sabem isso, certeza, e portanto foi uma operação bem feita, foi uma guerra bem feita. E há certas coisas que aconteceram nas semanas anteriores a isto que me levam a pensar que houve muita gente que andou enganada. E uma das coisas, eu acho que alertei-vos num grupo que nós temos, quando isto apareceu, me pareceu logo uma manobra de diversão, que foi o caso da guerra Trump-Elon Musk. Aquilo sempre pareceu algo muito estranho que ali estava a passar. Duas pessoas que até aquele momento tinham trabalhado bem, de repente andavam nas redes sociais a atacarem-se um ao outro, o mundo todo a falar daquilo, e de repente o Israel começa o ataque e em 12 dias resolveu-se o assunto. Acho que houve muita manobra de diversão. Este governo de Trump, esta liderança de Trump está especialista a fazer isto. Nota-se que o New York Times, a CNN e todos os outros canais parecem completamente perdidos. E acho que aqui eles estão a ganhar a guerra da comunicação, que é a outra guerra. E começas a ver muita gente a dizer disparates, mas que são logo desmentidos no dia a seguir, ou depois vem logo outro disparate diferente. E isso também permite que agora já ninguém fala, por exemplo, já ninguém fala praticamente do Hamas, já ninguém fala da Ucrânia, ninguém fala de outras situações. Houve a questão agora do No Kings, apareceu, mas desapareceu logo também. Eram milhões de pessoas, falavam, praticamente não conseguiram ganhar as páginas de fora dos Estados Unidos. As primeiras páginas apareceram durante um dia ou dois e agora desapareceram. E nós lembramos como foi no primeiro mandato de Trump, que eles conseguiam dominar os meios de comunicação e que agora parece-me claramente que estão perdidos, porque Trump consegue os surpreender. E deixava aqui uma última nota que é, muito se diz mal do senhor, obviamente não é uma pessoa que eu seja do meu total agrado. Acho que talvez Israel, num momento de paz e de equilíbrio, pudesse ter um outro tipo de líder, mas numa situação destas, Benjamin Netanyahu foi o líder que Israel precisava. E é um tipo que vai ficar ligado à mudança total do Médio Oriente. O Médio Oriente que nós conhecemos nos anos 80, anos 90, não é este Médio Oriente agora. É um Médio Oriente que eu acredito vai ter paz durante 20, 30 anos, obviamente com algumas guerras e alguns desequilíbrios, mas não vais ter porque não vais ter um player, mesmo a Turquia nunca vai fazer frente a Israel como o Irão fez durante anos e anos. E se ele conseguir fazer, e o Trump o ajudar a fazer um acordo, a trazer a Arábia Saudita para os acordos de Abrão, então aí acho que nós vamos ver um Médio Oriente completamente diferente nos próximos 20, 30 anos, porque o problema desses países do Golfo Pérsico não é Israel hoje em dia, é claramente o Irão e a sua capacidade nuclear, que já não existe. Eu para mim, que só gosto de regiões e kebados e falafel não é bem a minha praia, tinha percebo o que tu estás a dizer e houve, acho que ali no início da entrada dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, no conflito, levantaram ali uma série de dúvidas iniciais que tinha, enfim, que eram mais ou menos legítimas, que era no fundo estar a olhar para aquilo e até perceber. Eu acho que a maior manobra de diversão, estavas a falar da questão do Musk, eu acho que a maior manobra de diversão não foi essa. A maior manobra de diversão no meio disto tudo foi eu vou responder a Israel nos próximos 15 dias. E de repente acho que toda a gente ficou a achar, ok, o homem agora daqui a 15 dias é para dizer qualquer coisa e de repente toma lá disto. E tiveste, quando ele foi à Arábia Saudita, ao Qatar e aos Emirados, muita informação a passar. Não, o Trump agora só quer negociar com aqueles que não está, já não é amigo do Benjamin Netanyahu, não está a gostar do que ele está a fazer e tudo isso. Isto creio. Sim, mas eu acho que isso, informações que foram passadas para fora naquela manobra. Não sei, eventualmente isso pode ter sido uma tese que por algumas pessoas possa ter sido levada a sério. Eu não acho que a visão dos Estados Unidos, tucur,
e em concreto das presidências de Donald Trump, acho que nunca deixaram grandes dúvidas relativamente a essa posição face a Israel, menos ainda ao Israel do Bibi, não é? do Netanyahu. E aliás, acho que talvez este seja até relativamente melhor no âmbito da posição internacional dos Estados Unidos, esse talvez tenha sido o grande momento ou pelo menos a maior vitória, a maior conquista do primeiro mandato ainda de Donald Trump, foi os Acordos de Abraão. E portanto acho que isso nunca teve aqui propriamente em causa, e portanto também acho que eu pelo menos não fiquei particularmente surpreendido quando de repente, afinal não são 15 dias, é agora num dia, e aquilo passa ali pelas lajes e aquilo é abastecido tudo no ar e não sei o quê, e segue em frente, rebenta com aquilo, volta para trás, mas acho que enquanto isto acontecia havia uma grande dúvida que se gerava, que era de forma é que até para o próprio consumo interno do trumpismo, como é que esta administração vai vender a ideia de que não se volta a meter em conflitos noutros pontos do mundo, não é? E eu acho que, apesar de tudo, enfim, talvez aqui com muito folclore, muitas cortinas de fumo, muitas encenações e não sei o quê, eu acho que talvez as coisas não sejam tanto como as narrativas oficiais que quiseram fazer crer. E eu acho que mesmo relativamente à Ucrânia, que agora já está um bocadinho já fora outra vez da moda e das correntes mediáticas, mas acho que a própria posição do Trump, quando ele reúne com o Zelensky, já depois daquele episódio todo lá na Sala Oval e não sei o quê, mas quando eles voltam a reunir, acho que em Roma, salvo erro, onde é que foi? Já, pronto, agora não tenho ideia de cor, mas enfim, mas tiveram os dois reunidos, enfim, há até uma grande imagem disso, do Zelensky com o Trump, e aquilo mudou um bocadinho, e eu acho a sensação que eu fico é que há ali há um discurso interno que depois, na verdade, não se reflete necessariamente na política pública e nas tomadas de posições políticas, mesmo nacionais ou internacionais. Vou dar aqui um exemplo. Que às vezes foi no funeral do Francisco. Foi no funeral do Papa Francisco, exatamente. E vou dar aqui um exemplo que até era uma coisa muito usada na altura da campanha, que tem a ver com a questão das deportações dos imigrantes, que era uma coisa que até era usada pelos votantes, eleitores, simpatizantes, etc., o que fosse, deste Partido Republicano contra as administrações democratas, em que diziam que, no fundo, nós é que somos a favor das deportações, mas vocês até deportaram mais do que nós. O que significava, por exemplo, e aquilo que nós, pelo menos aquilo que eu me tenho percebido, os números das deportações nos Estados Unidos não têm aumentado, e portanto houve ali uma entrada em cena inicial muito forte e que íamos deportar milhões e milhões e que isto assim não podia ser e não sei o que mais, mas na verdade depois, quer dizer, os números da economia americana também o explicam. A maioria dos imigrantes ilegais tem empregos, trabalha, desconta, etc, tem os miúdos na escola, essas coisas todas, e portanto a economia também precisa disso. Não quer dizer que essas exportações não existam, quer dizer que depois na realidade, a realidade não se adapta assim tão bem à narrativa, embora eu perceba que a narrativa é importante para depois poderem fazer outras coisas. Isto é aqui um jogo que parece-me um jogo um bocadinho difícil, mas, e agora vou passar ao Nuno precisamente para enfim, se quiser, mas para falar um bocadinho sobre isto, que era como é que, ou seja, qual é que é a tua perspectiva sobre a visão que o trumpismo tem do lugar dos Estados Unidos no mundo? Ou seja, a ideia inicialmente transmitida era que, no fundo, e eu acho que isso depois também tem a ver um bocadinho com a questão da Cimeira da NATO, que podemos falar um bocadinho mais à frente, mas que os Estados Unidos já não era o polícia do mundo e, portanto, que estava fora de conflitos noutras regiões do globo, etc. Não temos nada a ver com isso, cada um trata de si, nós tratamos de nós, não nos metemos.
Eu acho que vou dar aqui uma pista. Houve uma necessidade importante que foi deixada em cima da mesa pelo próprio Donald Trump sobre a questão da mudança de regime que afastou esse cenário, e eu acho que é uma coisa cautelosa, e que na verdade nos protege a nós europeus de um eventual cenário em que temos uma ruptura social, política e económica brutal no Irão e connosco aqui quase mais ou menos à porta. E portanto, no fundo, que seria outro país do Médio Oriente com gente em massa a fugir para algum lado e que fugiriam naturalmente para os sítios mais próximos e que lhes parecessem mais seguros. Mas ao mesmo tempo não deixou de tomar partido vou-lhe chamar conflito à falta de melhor expressão, mas uma coisa muito circunscrita e que visava, no fundo, combater uma ameaça existencial a Israel, que eu acho que era isso que estava, que estava e que está e que sempre esteve e continua a estar em cima da mesa. Ou seja, como é que tu interpretas esta, acho eu, esta ambiguidade que, tendo em conta o resultado final, não me parece que tenha funcionado mal, mas como é que achas, por exemplo, que isso pode estar a ser visto internamente nos Estados Unidos, por exemplo? Bem, antes de mais, olá a vocês os dois, aos nossos ouvintes. Começando por partes, eu acho que o próprio Trump já explicou, e nós já falámos aqui sobre isso, até creio que demos uma vez esse título ao programa, é a tática do pau e da cenoura. Portanto, se estão a fazer o que é suposto ser feito, acena-se com a cenoura, que é a recompensa, não é? Se estão a fugir da linha, levam com o pau. E, portanto, por isso é que tu vês, muitas vezes, à medida que os eventos estão a decorrer, o tom do Trump muda por completo. Ora, está a fazer tweets agressivíssimos, a falar sobre... porque não regime change, porque não, se calhar não há mal nenhum, as coisas acontecem, fez um tweet qualquer desse género, depois a seguir está a dizer não fomos muito bem sucedidos, e o Irão agora esteve muito bem, já não tem capacidade nuclear, estão preocupados em podem fazer muito dinheiro, têm muito petróleo, eles são bons traders, têm muitas oportunidades, é a cenoura. Portanto, isto com o Trump é assim, quer dizer, ou vais de uma maneira ou vais da outra. E eu acho que, e sempre achei que o Donald Trump é fundamentalmente mal interpretado e profundamente incompreendido na Europa, em particular pelas bolhas mediáticas do autovirtuosismo e da história, da velhinha história da soberba ocidental, de que os princípios ocidentais, aqueles que norteiam a nossa civilização e a nossa sociedade, são de alguma forma miraculosamente seguidos, ou devem ser miraculosamente seguidos por todos os países do mundo. E depois ficam muito admirados quando não são. E, portanto, são os malvados, como o Putin. O Putin é um malvado porque não seguiu os princípios que nós entendemos que devem ser seguidos. A única razão pela qual, ao longo das últimas décadas... Putin é malvado porque invadiu um país, isso acho que não é tolerável, não é? Não, mas aí lá está, mas quer dizer... Muitas outras coisas. Além do resto, não é? Mas o meu espionagem, o meu ponto é etc. que o lirismo ocidental acha que dizer ei, não podes invadir países é suficiente para impedir pessoas como o Putin de invadir um país. É isto que eu estou a dizer, não é? Porque uma pessoa como o Putin invade o país se puder invadir o país. E a única coisa que isto vale para tudo, portanto, a única razão pela qual os princípios ocidentais estabeleceram uma ordem internacional é porque detrás desses princípios está o poderio militar norte-americano.
Não há nada. Se não houver poderio militar norte-americano, não há princípios nenhums de ordem internacional nenhuma a seguir as convenções e não sei o quê. Não há nada disso. Nada, zero. Portanto, é este lirismo é que não se percebe, é que as pessoas não compreendem, muitas das pessoas, e veem o Trump, que é alguém que percebe e fala até com muita frontalidade, não no lirismo dos princípios, mas na prática da realidade, ou seja, da realpolitik, das coisas como elas de facto são, é interpretado como alguém que não respeita esses mesmos princípios ou que queria colocar em causa essa mesma ordem internacional ou esses valores. Como, por exemplo, passa a ser um malandro porque quer negociar com o Putin. E não é. Ele quer negociar com o Putin porque ele compreende que para resolver o conflito da Ucrânia é preciso lidar com o Putin. Ponto final. E isto é uma evidência. Entretanto, também já percebeu que também não é assim tão fácil lidar com o Putin, não é? Talvez não tão fácil, mas já deixa-me lá chegar. Mas nós, quando falámos aqui disso, eu tive a oportunidade de dizer que quando o Trump fosse lidar com o Putin, ou a lidar com o Putin, nunca seria só sobre a Ucrânia. Seria sempre sobre a relação com a China também, seria sempre também com a questão do Irão. E, portanto, a questão do Irão, neste momento, está resolvida. E, portanto, se calhar, o Trump até deixou arrastar as coisas na Ucrânia um bocadinho, porque, antecipando este desfecho agora aqui no Médio Oriente, se calhar, há aqui algumas coisas que mudam no cenário que está a ser discutido com os russos, e com o Putin em particular. Mas pronto, mas isto para chegar ao meu ponto do pau e da cenoura, da realpolitik e de que o Trump vê as coisas como elas são. E, portanto, isto é uma grande vantagem, porque permite-nos estar no mundo real a lidar com as ameaças reais e não no mundo em que os líderes europeus constantemente vivem, que é uma nuvem de pseudo-virtude ideológica, autocongratulatória, que não está assente na realidade. E por isso é que depois as suas considerações, as suas análises, as suas tiradas, as suas medidas são inócuas e não são eficazes, porque elas não estão alavancadas na realidade dos factos. Então, eu acho que isto é a primeira coisa que nós temos que compreender sobre o Trump. E a segunda é que ele tem, e a razão porque ele venceu as eleições, quer em 16, depois o resultado teve em 20 e depois em 24. E ele vence as eleições precisamente por esta abordagem, porque é uma abordagem realista, porque não é fantasiosa, porque é verdadeira para com os eleitores, porque ele até é bastante aberto nos seus objetivos. E em última instância está sempre o objetivo da cenoura, que é o deal, o art of the deal, que é a suprema cenoura que ele tem para acenar a toda a gente, que é, vamos estabelecer aqui uma ordem internacional baseada nos países soberanos, onde cada um, dentro da sua soberania, faz aquilo que muito bem entender, mas vamos entender todos através do negócio e vamos comercializar e trocar, comprar e vender, para todos ficarmos melhor. E por isso é que ele pode dizer Make Iran Great Again, vão vender petróleo, vão vender isto, vão vender aquilo, são bem-vindos. Só não podem ter a bomba nuclear. Isso é a visão da Merkel, mas mais musculada. Mais à tasca. Mas não é realista. Mais uma vez, realista. Não, mas a visão da Merkel era essa, não é? Pronto, agora, o Trump tem falado sempre paz pela força. Nunca a ideia de que não temos que estar numa guerra, como ele dizia, desde 16, no caso, no Iraque, também revela, não revela que não se vai meter nos assuntos do mundo, pelo contrário, revela que não se vai meter daquela forma. A ideia de ir com as botas para o terreno, ocupar outros países, guerras prolongadíssimas, de ocupação territorial.
O conceito da intervenção mudou brutalmente. O conceito é da intervenção cirúrgica altamente eficaz, rápida, imprevista, com grande ganho de causa. E tem sido assim à procura, nomeadamente, das lideranças militares e políticas que causavam problema. E, portanto, nesse sentido, esta intervenção no Irão é perfeitamente coerente com essa visão. Não vai haver aqui nenhuma guerra no Irão, nem nunca foi a ideia que isso poderia ser assim, como houve no Iraque, com não sei quantos milhares de militares a irem para as redondezas, a invadir, a ir para a conta das cidades, etc. Isso não vai acontecer. Isso é a promessa do Donald Trump. Agora, isso é muito diferente, isto foi incorretamente pela inteligência, com aspas, entendida como um divórcio da América face ao mundo. Não, de todo. Aliás, nunca ninguém tão abertamente explicou politicamente como iria haver uma mudança estratégica a entender quem é o adversário. O adversário do Trump, na cabeça dele, não é o Putin, nem era o Irão. O verdadeiro adversário é a China. E a guerra com a China não vai ser uma guerra de andar aqui com intervenções em que, como foi no tempo da Guerra Fria, por exemplo, no Vietnã, ou noutros locais, como foi em África, com cada um dos blocos a financiar, quer dizer, que foi o que o Zé Bidé foi fazer para a Ucrânia, no fundo, não é? Uma proxy war. Não está lá, de facto, os Estados Unidos neste momento, mas estão a investir, ou estão a suportar. Portanto, essa ideia é que mudou brutalmente. A guerra com a China vai ser uma guerra económica. Vai ser, e é isso que o Trump sempre disse que queria fazer, que é preparar as coisas para reindustrializar nos novos mercados emergentes, nas novas tecnologias, na inovação tecnológica, inteligência artificial, etc., o que for. Mas também, em muitas outras matérias, voltar a trazer a indústria de volta para dentro dos Estados Unidos e manter a inovação a acontecer dentro dos Estados Unidos. E não estar a fazer um outsourcing que permite o adversário económico enriquecer e ficar mais forte e mais poderoso. Portanto, nós já falámos disto aqui abundantemente, eu disse inúmeras vezes aqui no Linhas Direitas que o Trump é um game changer na ordem mundial. É um game changer. E a vitória dele em 24 e estes 4 anos vão mudar brutalmente a realidade internacional e vão mudar de acordo com a vontade dos americanos, porque os americanos são os líderes do Ocidente, são o maior poderio militar do planeta e, obviamente, vão continuar a lutar pelos seus interesses. E aquilo que me parece, e isto é que eu acho que é uma grande vantagem, e calmo, é que enquanto que em administrações anteriores, nomeadamente da Clinton, quer pelos escândalos que saíram cá para fora, na Clinton como secretária da Defesa, durante os anos Obama, quer dizer, desde o desastre geopolítico que foi a Primavera Árabe, que basicamente é a raiz do mal, de todos os nossos problemas, quer dizer, está ali. Mas todo um complexo industrial militar que ganha com o conflito, digamos assim, o Trump tem uma visão absolutamente diferente. O Trump está apostado em criar a paz no Médio Oriente. E eu estou convencido que ele vai conseguir. E aí eu estou de acordo com aquilo que o Vítor dizia ali. Era evidente que nunca seria possível de se alcançar a paz no Médio Oriente se este conflito que nasceu com os atentados a Israel
não culminasse naquela que era a cabeça, quer de financiamento, quer de grande parte de financiamento e do armamento e da estratégia e do estímulo ali na zona. E isso era obviamente o Irão. E mais uma vez, portanto, uma operação cirúrgica à Trump, resolveu o assunto no instante, levou com o pau, e agora, apesar de estarem lá a cantar a vitória, está a acenar com a cenoura. Está a dizer agora podem vir vender o vosso petróleo à vontade. E portanto, eu acho que isto é a cartilha para o que vai acontecer daqui em diante, que é sempre, quando for necessário, pode haver uma coisa deste género, como última medida, a partir do momento em que se sabe que isto pode ser feito e que ele está disponível para fazer, que tem a tecnologia, que tem a técnica, tem o know-how, tem a disponibilidade e a vontade, a ameaça do pau passa a ser muito mais eficaz. E este era o grande desafio que o Donald Trump tinha pela frente, porque o Donald Trump de 16 era imprevisível e o Donald Trump de 24 já toda a gente achava que sabia o que é que vinha dali. E, portanto, aquilo que, com mais ou menos desinformação, mas que é uma equipa muito diferente daquilo, acho que o Trump em 4 anos formou, de facto, um bloco e um movimento profundamente estruturado, cultural, político, sociológico, com talento enorme, que de facto vai virar completamente a realidade dos Estados Unidos, e isso vai ter consequências como aquelas que eu estava a dizer a nível internacional. Mas uma coisa que ele teve que ganhar é de novo esta capacidade de imprevisibilidade, de não se perceber os seus adversários e pessoas que têm que lidar com ele, concorrentes, digamos assim, não saberem de facto o que é que vai sair dali. E agora, e finalizando, basicamente tudo aquilo que ele diz que se propunha a fazer, está a conseguir. E portanto, da mesma maneira como é um objetivo atingir a paz no Médio Oriente, a NATO ser reforçada, etc., quer dizer, toda a gente reclamava, mas no fim é a mensagem do Ruta. Às escondidas estão lá todos no amém, a quem de facto é o líder, o verdadeiro líder do mundo, do mundo, o homem mais poderoso do mundo. É o Podes dizer do mundo livre, acho que ainda se do mundo livre, eu queria dizer da Free World, mas é que é mais do que isso, porque ele lidera mais do que o Free World. É de facto o homem mais poderoso do mundo. E alguém que não vai ter pejo em exercer ele próprio esse poder. Como é que tu, agora vou aproveitar só para mencionaste essa questão da equipa e não sei o quê, como é que tu viste aquela questão toda com a Tulsi Gabbard? Ela foi, pelo aquilo que eu vi, ela... Eu acho que deixa-me só dar aqui algum contexto para... Ela publicou depois a intervenção inteira. A intervenção inteira não era nada das headlines que tinham sido publicadas. E que o Trump disse, então a Tulsi está errada se disse isso. Certo. Ela de realidade não tinha dito. Agora, lá está, a impulsividade dele. Só disse isso está errada. Mas eu até acho que ou seja, eu ponho em causa o que ela disse, ou aparentemente até o que possa ter sido interpretado o que ela disse, que eu acho que houve margem para isso. Acho que a reação dele é perfeitamente normal, ou seja, para essa diretora de inteligência não há evidências do programa de armamento nuclear no Irão e não sei o que está doida, não é? E ele basicamente vai dizer que a tipa estava doida. Ela esteve no Situation Room, não é? Com eles. Há fotos dela lá. E depois, entretanto, voltou para trás. Disse, pá, no lealdade total ao presidente e não sei o quê. Mas ela publicou nesse post, ela publica a intervenção toda que ela tinha dito. E não era nada disso que ela tinha afirmado, não é? Tu contexto. Ouves a intervenção completa e não é nada disso que ela está a dizer. Ok, não vou... O que ela estava a dizer é que essa capacidade não era já real neste momento. Mas que o problema era o programa que estava a ser desenvolvido. Era uma coisa deste género. Agora não me lembro dos pormenores,
Mas era basicamente Ok. desse Seja, género. ainda assim, não me parece que seja a coisa mais inteligente de dizer quando está em cima da mesa e ir lá arrebentar com aquilo, não é? Pá, Não, mas tens que ver a intervenção por inteiro. é pá, sim, está bem. Mas, Mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu, se tivesse o lugar do Trump, não teria dito o que ele disse. Ele disse, tu se disse isso, não acredito. E depois iria averiguar. Porque escusava de dar esta imagem. Mas pronto, mas ele é assim. Ele é assim, portanto, com todas as suas virtudes e os seus defeitos, o homem é assim. mas isso eu nem acho mal. Epá, eu teria feito exatamente o mesmo. Portanto, não censuro. Ahm, mas, enfim, eu acabei por ia fazer uma intervenção final e depois acabei por falar aqui bastante aqui no meio de vocês os dois. Mas eu fico agora aqui um bocadinho na expectativa. Quer dizer, acho que é inegável que Israel teve aqui uma grande vitória com isto e na verdade as coisas parece que aos poucos estão a compor ali à volta. Vamos os três de férias para a faixa de Para a Gaza Riviera. daqui a 10 Riviera anos. Gaza. Riviera de Gaza. Epá, Ficamos junto da Trump Tower. eu esta semana passada falei aqui do caso do Reinaldo, não tem nada a ver, mas enfim, mas posso partilhar aqui também posso partilhar aqui um dado mais pessoal no caso. Eu tinha uma viagem marcada para ir a Israel pouco depois do 7 de outubro, eu ia para aí tipo 2 ou 3 semanas depois, e até hoje Mas o que é que o Reinaldo tem a ver com isto? cá estou. Não tem nada, é só porque é um apontamento, não tem nada a ver e as pessoas vão. Pronto, Bom. não tem nada, eu não ia para Israel com o Reinaldo, nem nada do género. Coitado do Reinaldo, esta hora do campeonato, eu só não digo que ele deve estar impotente por causa da idade, mas ele tinha. Estás a cavar um buraco cada vez maior. Não, deixa estar. Ias a Israel e pronto, já não Pobre foste. Reinaldo. Não, mas pá, no fundo queria só responder a essa pergunta, porque eu de facto tinha essa viagem a Israel marcada e já não fui por causa do 7 de outubro. E desde o 7 de outubro para cá, de facto as coisas têm-se posto aqui essa questão do Líbano, com aquela coisa incrível. Nós fizemos aqui quase um programa só sobre isso, aquela operação que é inacreditável. Eu acho que desta vez só não foi possível rebentar com os dispositivos nucleares do Irão, sei lá, com torradeiras ou com outra coisa qualquer, porque enfim, pela própria natureza das coisas, mas a forma como o Hezbollah leva uma machadada daquelas. Enfim, as coisas, a Síria também está ali num processo de transformação com alguma expectativa, mas as coisas estão notoriamente diferentes. E o próprio Hamas, que neste momento, quer dizer, com tantos países, como o Vítor dizia, com tantos países árabes, que é também uma expressão que eu acho que se tem usado muito, que é aquela coisa do mundo árabe. O mundo árabe não existe, não é? Claro. Há países, há tribos, há comunidades, etc., e cada Estado tem os seus interesses, e muitos dos interesses daqueles Estados todos ali à volta também não se compatibilizavam com as perspectivas do Irão e com os objetivos do Irão. E, portanto, na verdade, isto é muito mais satisfatório. Aliás, era uma coisa, nestes 12 dias, era uma coisa muito interessante de ver, que eram, além, enfim, de iranianos que são contrários ao regime, etc. E, portanto, eu chegou a ver vídeos de gente no Irão quase a agradecer aquilo que estava a acontecer, mas em muitos países ali do Médio Oriente, as coisas não estavam a ser vistas como lá está, a esquerda europeia e a esquerda ocidental olhava para aquilo com piores olhos do que os próprios árabes que ali estão à volta e que no fundo de alguma maneira se pode dizer que agradeceram que aquilo tenha sido feito. E isso naturalmente é importante para a Europa também, porque, e aliás o Reino Unido acho que também percebeu isso no meio desta semana e meia, e para nós é de facto muito importante perceber que o Médio Oriente pode ser outra coisa, e que já não caímos. Eu acho que essa é enfim, se calhar vou exagerar um bocadinho, mas há uma espécie de
consensualização de que aquela perspectiva dos falcões do início dos anos 2000 que falhou em muitas linhas e que não pode voltar a ser repetida. Enfim, no Iraque, na Líbia e coisas desse género trouxeram uma série de complicações que nós hoje ainda estamos a viver, nem que sejam coisas tão básicas e tão corriqueiras, quer dizer, não são corriqueiras, são assuntos que têm preenchido muitas agendas europeias e ocidentais, como a imigração, por exemplo. Mas eu acho que se consensualizou um bocadinho essa ideia que de facto as coisas já não podem ser assim. Nós não podemos espalhar, já não é a fé cristã, mas não vamos espalhar a fé democrática para tudo quanto é sítio, e portanto há que saber lidar com diplomaticamente, e diplomaticamente implica muitas vezes a força e a demonstração de força e a demonstração do exercício da própria força. E por isso esta cimeira que agora houve, tu já estavas aqui um bocadinho a fazer essa ponte, na verdade, com o Marco Rutte a chamar papá ao Trump. E, Big win. Exato. Eu acho que ele pediu ao ChatGPT, por favor, escreve-me em inglês dos Estados Unidos uma mensagem para o Donald Trump com este ponto, como se eu fosse o Donald Trump. Exatamente. É possível. Big win. Huge. Wonderful. Big, wonderful win. Best ever. Best. Never seen before. Esta cimeira, na verdade, eu acho que já alguém, acho que usou essa expressão, mas eu, talvez tenha sonhado, mas esta cimeira da NATO, as cimeiras da NATO normalmente não são assim uma coisa tão mediática quanto foi esta, e acho por razões mais ou menos evidentes. De repente, enfim, o que estava em cima da mesa para os países europeus, sobretudo, é um aumento de despesa muito grande e muitas opções políticas têm que ser tomadas. Mas esta cimeira da NATO em concreto ficou assim um bocadinho uma espécie como uma cimeira, foi uma cimeira de Donald Trump, não é? Em que ele surge como alguém que vem fazer a exigência e sai, ainda por cima depois daquilo que tinha acontecido no Irão, sai com essa vitória, aliás, chega com essa vitória e sai da cimeira com outra vitória, portanto, com a bajulação quase total de toda a gente, não lhe vou chamar bajulação, mas no fundo quase a unanimidade à volta das exigências que ele tinha posto em cima da mesa, sem contestação, exceto o senhor ficou no canto. Exceto o senhor que ficou no canto, Burlão. o senhor 2.1, O Prodílio. que na verdade foi lá fazer uma exibição para consumo interno, acho eu, não é? No fundo, Depois da palhaçada que tinha feito no fim de semana, não é? Pois, Uma conferência de imprensa sem imprensa. Entretanto, teve tempo para comer qualquer coisita, foi à cimeira da NATO mostrar que estava ali a bater o pé ali ao Presidente dos Estados Unidos. E a minha pergunta, e passo agora a bola para ti, é ia fazer duas perguntas, que era, a primeira é, até que ponto o Pedro Sánchez lucrou internamente alguma coisa com isto? Internamente. E externamente, ou seja, em termos internacionais, como é que Espanha pode ficar no meio disto tudo? Sobretudo depois do Donald Trump ter dito qualquer coisa como os espanhóis estão sempre a dar problemas e tal, portanto... É difícil dizer lucrar, mas isto foi um movimento tem muito a ver com a ligação dele com o parceiro de governo, que é o Sumar, da Yolanda Dias, e portanto são claramente contra o aumento do gasto na NATO, e portanto ele teve de fazer este número dos 2,1%, não é, que ele falava, que a Espanha iria conseguir aquilo que se pedia em termos de valor absoluto, só com 2,1% do PIB. Ele depois veio dizer que nunca tinha falado em 2,1%.
Claro, mas pronto, isso não interessa. Faz aquela conferência um bocadinho, talvez para salvar a pele da Yolanda Dias, porque precisa dela nos combates no Parlamento e precisa que ela. Existe, especialmente a parte de extrema-esquerda, que estão nos partidos independentistas, nos republicanos da Catalunha e no Bildu, que tem melhor relação com o Sumar, inclusive também com o compromisso da Valência, que acabou por tirar o apoio, mas foi para o neutro, para o grupo misto, mas também aquele deputado não serve para nada, acaba por não contar para nada, mas porque precisam de ali em Valência de dar-me uma boa cara. E serviu para isso, não sei se lucra muito, mas serviu para isso, para salvar a pele da Yolanda Dias nesta discussão interna, e ela foi até uma das pessoas fortes na última sessão do Parlamento, desculpem, ou do Congresso, a atacar o PP e a atacar o Vox. Foi ela uma das pessoas mais fortes e dando algum descanso àquelas vice-presidentes do PSOE, ou outras vice-presidentes do governo, que também têm sido bastante atacadas e estão com pouca força. Eu acho que foi acima de tudo por isso. Agora, a nível internacional e a nível dos eleitores e a nível da população, a coisa já está tão fraca, está mais fraca do que o senhor quando eram 5 da tarde e estava cheio de fome, percebes? As coisas já estão... A imagem dele é tão má, em todo o lado, isto vais ver o verão todo, vais ver Pamplona, vais ver as grandes festas de verão, toda a gente a te chamar e quando é puta, portanto vai ser assim. Vão começar aqui as festas de Burgos, nesta próxima semana, e já houve uns concertos na semana passada e os miúdos, e portanto já vieram, o PSOE local já veio meter as culpas no DJ, e há vídeos que não foi o DJ, foi os miúdos mesmo que começaram a chamar de filho da puta, ou hijo da puta, ao senhor. Quer dizer, isto, a população já está tão farta, já só quer que o governo caia. Só que este tipo de manobras servem para isso, para eles tentarem depois implementar outras políticas. Hoje foi decidido finalmente o Supremo Constitucional, aceitar a lei da amnistia, por 6-4. Os 4 juízes que não são do PSOE, não foram escolhidos pelo PSOE, fizeram intervenções muito duras, muito em linha com o que a União Europeia já fez, e vários deputados europeus, até inclusivamente portugueses, não é, que fizeram. Eu acho que eles não estão muito interessados hoje em dia, o grupo em que não é só Pedro Sanches, mas é Pedro Sanches, é Zapatero, é o juiz Garzón, é o outro famoso, que há algum tempo até se disse que tinha algumas ligações às irmãs Mortágua, que agora não me recordo o nome. Eles estão mais preocupados com a América Latina do que estão realmente com a União Europeia neste momento, pelas suas ligações fortes a determinados governos da América Latina. Parece-me que eles estão a tentar esticar ao máximo, e é indiferente a imagem que passa. Porque em Espanha eles só caem se os independentistas quiserem, só caem se a extrema-esquerda quiser, e a extrema-esquerda não quer. E, portanto, vão aguentar mais 2-3 anos no governo, ponto final. Então, mas já que abriste aqui o parênteses, deixa-me fazer aqui, entrar por um bocadinho por aí adentro. Porque, entretanto, também já apareceram em alguns anticorpos no PSOE, não é? Acho que houve uma carta subscrita por uma série de gente, não sei, com alguns dirigentes que também pediam a admissão dele. Mas mais importante do que isso, há o José Luís Zapatero, que, representando naturalmente os interesses da China, da Venezuela e quejando-os, também já se foi por aqui, salvo erro, na posição de, bom, talvez seja a altura dele sair e arranjar aqui outra pessoa. E era isso que eu te ia perguntar, ou seja, há alguma probabilidade de haver uma mudança neste momento na liderança do governo, sem ir a eleições para aguentar o PSOE? Se o Zapatero quiser, e até mas a minha questão é se ele quer mesmo ou se... Acho que no fim de semana essa foi uma opção que andou muito no ar, inclusive houve uma reunião entre o Pedro Sanches e o presidente da Generalitat, também do PSOE, ou melhor, não é do PSOE, é do Partido Socialista Catalão. Catalão. E começaram a circular rumores. A questão é que logo depois, no domingo e depois na segunda-feira, os principais
réus, ainda não serão réus, mas que são acusados destes processos, que é o Ábalos, é o Coldo, é todos esses, o Santos Serdã, o Santos Serdã ainda não foi ouvido, mas os outros dois já foram ouvidos, começaram a vir a fazer com o rabo à seringa, não é? Começaram a dizer que o mesmo argumento, não é a minha voz, não é... Portanto, começa a saber que houve uma reunião entre os dois, os advogados as equipas de advogados dos dois reuniram-se com eles. Aqui já começa a haver uma estratégia para salvar o Pedro Sanches e salvar o PSOE. Eu acho que ao Zapatero talvez não interesse que Pedro Sanches caia, porque se Pedro Sanches cair, pode haver um governo, mas há um governo que é temporário, que tem um limite até às próximas eleições. E quem é que vai hoje em dia? O Paz da Castilla-La Mancha seria o único histórico assim que tem algum poder, seria o Salvador Illa da Catalunha, que também está envolvido em uma série de casos das máscaras, dos hidrocarbonetos, de tudo isso. Eu acho que neste momento eles perceberam que ou vai com Pedro Sanches ou não vai. E eles estão todos metidos ao barulho e há imensas notícias a circular com os dinheiros da República Dominicana, disto e daquilo, que são rumores, mas os outros também eram rumores e ao fim de 3, 4 anos acabaram por se confirmar e as pessoas já falam de tudo isso abertamente, até o El País e os jornais e alguns canais de televisões que eram mais próximos ao governo. Eu acho que não vai cair, ele vai aguentar, só se aparecer algum relatório da UCO ainda pior do que aquele último. Epá, talvez, mas para como estão as coisas agora não acredito. Pois, pá, quer dizer, eu ouço sempre falar nós já fizemos aqui uma série de programas sobre isto, mas ouço sempre falar da possibilidade de o Pedro Sanches cair, se acontecer não sei o quê, e depois isto de repente os meses vão passando e acontecem cada vez coisas piores, tipo não cai, uma coisa impressionante. Pois que a grande diferença que temos é que se a Espanha houvesse um Marcelo, o martelo já tinha caído há muito tempo, não é? Quer dizer, Pois. não é. Só que em Espanha não tens isso, quer dizer, o rei praticamente não tem poder nenhum, quer dizer, nem o Senado tem capacidade de o pôr, ele consegue ter uma maioria parlamentar, que é muito frágil, mas na verdade parece ser muito forte, porque enquanto ele der coisas à Catalunha e ao País Basco, está seguro. A minha questão é, se eu agora passo a palavra para o Nuno também para falar sobre a questão da Cimeira, e ainda sobre esta questão de Espanha, que no fundo também se compatibiliza aqui um bocadinho com esta questão dos 5% e dos 2,1% e do bate-pé e não sei o quê, que é no fundo, eu acho que aquilo que ele, aliás, a posição em que ele colocou o Estado espanhol perante os aliados internacionais, os aliados militares internacionais, e pode até estar a colocar Espanha perante os parceiros europeus, é de um país que, no limite, pode acabar por ficar sem acesso a fundos comunitários e sem aliados, sem aliados militares. Quer dizer, se as coisas se mantiverem nos termos em questão, acho que a Espanha, obviamente, acho que as coisas não vão acabar assim e, eventualmente, nas próximas eleições, espero eu que as coisas mudem radicalmente e que voltem a alguma normalidade. Mas ele está, de facto, a jogar está a brincar com o fogo, não é? Portanto, e para nós aqui ao lado também acaba por não ser uma coisa muito simpática. E, enfim, depois até podia levar aqui a outros temas, que é de facto não é indiferença, mas acho que já passámos a fase da indiferença, e até com aquilo que se passou agora na Cimeira, a forma como tanta gente e tanto órgão de comunicação, etc., olha aqui para a Espanha, passou do silêncio absoluto sobre o que estava a passar e agora até pescou a aproveitar a Cimeira para, no fundo, enaltecer aqui o grande líder aqui do lado, que eu acho que de facto é uma coisa incompreensível, inaceitável e intolerável, mas enfim, mas isso são outros 500. Nuno, foi Cimeira de Donald Trump, a NATO sai reforçada, os países europeus saem reforçados, saiu daqui outra coisa, tudo como antes, enfim, acho que podemos assumir que não fica.
E como é que as coisas vão ser daqui para a frente? O que é que tu achas? Eu acho que a questão está resolvida. E sempre achei que estava. Está resolvido se cumprirmos, não é? Sim, mas quer dizer, é que lá está o pau e a cenoura, porque depois, se não se cumprir, não pensem que vai ser como de antes, não é? E que só na próxima semana é que se tem que lidar com a coisa outra vez. Não. Vai haver consequências. Isso O prazo, apesar de tudo, é relativamente largo, não é? Agora, o que eu sempre disse que ia acontecer, ou que eu achava que iria acontecer, é que os europeus iam espingardar, iam falar muito, encher o peito de proclamações e de virtude. Mas isso nem sequer aconteceu. Não, e no fim, isto era há uns meses atrás, no auge das grandes proclamações, mas que depois no fim iam enfiar a viola no saco e acabar a fazer aquilo que o Trump queria que eles fizessem. E teria sempre que ser assim, porque a alternativa nunca na vida, eleitoralmente, as democracias europeias conseguem vender uma dissolução da NATO e em que, de alguma maneira, fazer aqui uns acordos, sei lá, com a China ou o que fosse, coisas que eu vi loucos nas redes sociais e na televisão a dizerem. Isso nunca iria acontecer. Portanto, só haveria duas alternativas óbvias, aliás, possíveis. A primeira é cumprir com as exigências que o Donald Trump estava a fazer, que eram, aliás, bastante razoáveis. Tem a ver com um incumprimento generalizado desde há muitos anos por parte dos europeus. E, portanto... não é só não pagarem pouco, era que não pagavam. Exato. Um pagamento sem atraso há muitos anos. Isso era o problema do Trump logo desde o início. E eu acho que eles ainda nem sequer olharam bem para casos, enfim, dos outros países, não sei, mas casos como o português, que no fundo nós martelamos as contas que mostramos à NATO, não é? Pronto, enfim, não entrando, ficando pela questão mais magna, não entrando no pormenor, havia dois caminhos para os europeus, das duas uma. Ou cumprem mais ou menos o melhor possível as exigências de Donald Trump e seguem com os Estados Unidos, ou a alternativa é terem que fazer por si próprios. E se o problema em cumprir com as exigências de Donald Trump é dinheiro, fazer por nós próprios a defesa da Europa era muito mais caro. Se é que sequer era fazível em prazo útil, digamos assim. Portanto, era óbvio que este ia ser o resultado. Eles espingardaram, depois calaram-se. Há muito tempo que não se fala do assunto. E agora, de repente, houve aqui uma cimeira e está toda a gente de acordo. E eu, por acaso, eu achei lindo o Trump publicar aquela mensagem. Porque o Trump, as pessoas acham que ele não é... que ele é bronco e é isto e é aquilo e não sei o quê. O Trump é tudo menos estúpido. O Trump é um gênio da comunicação, no mínimo. Mas podes não ser estúpido e ser bronco ao mesmo tempo. Não, mas aquilo eu acho que as coisas são... Quer dizer, quem é que tu preferes? O tipo mais rude que te diz o que está a pensar na cara e com quem podes ter uma franca e leal negociação? Ou um tipo hipócrita que diz uma coisa à tua frente e diz outra nas tuas costas, aperta-te a mão no negócio e depois não faz tensões de cumprir? Mas eu aí tenho, não é um ponto, mas tenho pelo menos uma questão, que é, eu prefiro isso, mas, como nós estávamos há bocado a falar, tanta cortina de fumo, tanta encenação, tanto... Mas isso pela parte dos europeus, o Trump sempre disse ao que vinha, o que é que queria, o que é que desejava. Foi muito claro, muito aberto. Não sei, mas achas que, por exemplo, relativamente ao Irão, achas que ficou, por exemplo, que eu acho que foi uma grande manobra de diversão, não é isso que está em causa e resultou. Mas para o futuro achas que se tornou um presidente dos Estados Unidos que é encarado por essa contraparte como alguém fiável no âmbito de uma negociação? Mas ele avisou. Ele avisou, ele disse que era em 15 dias. Está bem, e foi logo o primeiro. Depois foi no dia a seguir, sem avisar.
Ou seja, Então, mas é isso que eu te estou a dizer. olha, desculpe, é da guerra. Mas É do É isso. inimigo. É para avisar que nós vamos amanhã pelas 10 da manhã, que está não é fresquinho. isso. Mas é que não é isso. É que tu podes não dizer rigorosamente nada. Não vou entrar nisso. Tu estavas a dizer que alguém que é transparente, que diz as coisas como elas são, que é forte na negociação, etc. E eu acho que isso é verdadeiro. Está bem. E ele foi muito duro com o Irão, na retórica, sempre, desde os últimos anos, sempre alertou para o erro que tinha sido a alteração da estratégia face ao Irão por parte da administração anterior, e explicava que a coisa estava quase resolvida com a estratégia dele em 20, o que aliás estava a permitir até os acordos de paz, etc, e não sei o quê. Pronto, quer dizer, ele está basicamente a retomar ao ponto onde estava antes. Agora, sobre o Trump, é o pau e a cenoura. Quer dizer, fazes aquilo que ele entende que é no interesse dos Estados Unidos e daquilo que é possível de negociar, tudo bem. É negociável. Se não, levas com o pau. E acho que isso vai ser assim. E o pau tanto pode ser, no caso do Irão, neste cenário particular, uma intervenção cirúrgica militar, mas o pau, a maior parte das vezes, é um tweet. Na maior parte das vezes é um tweet. Ou então, uma publicação de um tweet, que é para pôr certa determinada pessoa no seu lugar. Como é que ele fez ao Ruta? Que enfiou-o no saco, pôs-lhe um laçarote e pôs na montra para toda a gente ver. Acabou. Nunca mais ninguém vai olhar para o Ruta que não seja como a pessoa que escreveu aquela mensagem ao Donald Trump. Acabou. Nunca mais. E este é o gênio que está ali por trás. Ele sabe lidar, e há outra coisa. Os europeus não sabem lidar com o Donald Trump. Porque os europeus só sabem ir pelo caminho da lisonja, não é? Que é por trás e tal, e não sei o quê. Tu achas que o António Costa não sabe lidar com o Trump? Pensava que ias perguntar se a lisonja era por trás. O Costa levou-lhe uma camisola do Ronaldo. Pá. Pronto, e acho bem. Viste como ele soube? Estás a brincar? Sim, senhor. Acho isso muito positivo. Agora, Uma farinheira e uma alheira. Falaram ser um robalo e uma alheira, isso era uma roubalheira. É uma roubalheira. Mas o ponto é, os europeus é muito pela lisonja, é pelas meias palavras, é pela... enfim, pelas portas travessas, é pela intriga, os interesses constantemente, a intriga, tudo isso. É perfeitamente evidente que o Donald Trump não se vai entrar nunca nesse tipo de coisas e, portanto, vai pô-los a todos no seu lugar. E aquilo que é grave, e como eu já tive cada vez que cheguei a este ponto da conversa aqui, porque basicamente não vou dizer nada de novo, a única diferença é que eu acho que a realidade está mais ou menos a comprovar a visão que eu sempre fui apresentando como sendo aquilo que seria uma presidência de Donald Trump e aquilo que o Donald Trump pretende fazer. Mas o que é triste é a fraqueza dos europeus. É a fraqueza dos europeus. Porque eles, de facto, não sabem lidar com um líder com estas características como tem os Estados Unidos neste momento. Não sabem. E, portanto, a coisa torna-se depois muito ridícula. No fundo é ridícula. Quer dizer, se nós formos lembrar, hoje em dia a memória é muito curta, mas se nós formos lembrar, quer dizer, o desplante com que o Luís Montenegro falava, isto soube-se. Foi dizer ao Trump, sim senhor, vamos contribuir mais, e depois foi dizer ao Ruta que não, Portugal não iria contribuir mais, não iria cumprir. Mas que é isto? Isto é o quê? É a palhaçada. E depois ficamos admirados que os americanos olhem de cima para nós, para estes gajos que andam aqui, que não cumprem aquilo que assinam, etc. E não sei o quê. Isso é que é triste. Nós é que somos os tristes. E eu particularmente envergonho-me deste
destas lideranças políticas. E, portanto, tenho muita esperança que, a pouco e pouco, as coisas vão mudando na Europa, estão a mudar, e em Espanha era muito importante, de facto, que mudassem. Em Espanha era muito importante, de facto, que mudassem. Mas pronto, vamos ter que ter, por enquanto, paciência e vergonha alheia nestas figuras que estes dançarinos profissionais fazem, que não é outra coisa. Não é outra coisa. São dançarinos de varão que fazem o que têm que fazer para que a audiência lhes ponha a notinha na tanga. Que é no fundo o que é. São os votos, não é? Gosto do teu otimismo de achar que há alguma audiência para uma nota na tanga destes dançarinos de varão. Cada um gosta do que quer, não tenho nada a ver com isso. Eu gosto de usar metáforas. Eu sou... Pá, É para dizer o quão ogre, não é? O quão horrível é mesmo. pá, mas não tens que justificar, eu não tenho nada contra. Para mim as pessoas são livres De pôr as notas nas tangas. onde querem, pá, não tenho nada a ver com isso. Desde que seja legal. E, bom, mas e relativamente à Espanha, estavas a dizer que não nos resta aqui muito mais do que ter paciência e esperar que as coisas mudem de alguma maneira, mas sinceramente acho que é um tema e uma realidade que me preocupa bastante. Não se, quer dizer, sendo um bocadinho mais comozinho, porque nós estamos aqui ao lado, para a Espanha o principal destino de exportações, salvo erro, de Portugal. Somos vizinhos, tenho uma ligação afetiva com Espanha desde miúdo, ao contrário da maioria dos portugueses. Mas preocupa-me também porque... E é a quarta economia da... É isso que eu ia dizer. É a quarta maior economia europeia, é um país enorme, e não só na Europa, mas na própria União Europeia, quer dizer, tem uma relevância que não é pouca, e na verdade, pá, o Vítor que me corrija se eu tiver a ver mal a coisa, mas... aquilo que pode estar de facto em cima da mesa é uma ruptura de um Estado soberano. Sem dúvida. Eu não sei se era aí há uns dias, estava a falar com os nossos amigos, com o Gonçalo Savado e com o Diogo Noivo sobre isso, e na verdade eu já não sei se foi algum deles que disse isso ou não, que num cenário desses nem sequer Portugal pensa que fica a ganhar com isso. Porque quer dizer, não vamos passar a ser o maior país da Península Ibérica, não é? Portugal sem Espanha, sem um país como Espanha ao lado, vale ainda menos do que vale hoje. E o cenário de facto não se está a pôr, para além de toda uma questão de moral, de ética, eu acho que esse ponto é muito caro. Uma democracia não sobrevive a isto. Quer dizer, como é que é possível uma pessoa ser apanhada nas diferentes coisas e que aqui o Vítor tem sempre trazido, e o programa que nós fizemos aqui também com o Cevado e o Ricardo, como é que é uma pessoa que fica apanhada a fazer as coisas que já foi e com os seus aliados a fazerem aquilo que já foi, com os escândalos todos, e a mentir na cara das pessoas, alguém que tem um nível tão rasteiro e continua ali mas é que é um de cara aberta para as câmaras. Quer dizer, como é que isto é possível? Eu acho que diz muito mais do que sobre o Pedro Sánchez, diz muito mais sobre o estado decrépito dos nossos sistemas políticos, que permitem que alguém com estas características continue a exercer o poder, ou seja, automaticamente corrido, devia ser pelos dele, pelo seu próprio partido. Sim, mas tu tens aí um problema, que ele quando chegou e com o Cerdã, especialmente com o Cerdã,
Aquilo que eles fizeram foi afastar todos aqueles que eles achavam que poderiam ser os seus inimigos dentro do partido no futuro. E, portanto, Sim, mas o facto de isso ser possível de ser feito hoje em claro, dia pô, esse é que é o grande diz problema. muito sobre os nossos sistemas partidários e os nossos sistemas políticos. Que são sistemas que estão cooptados de cima para baixo. De cima de quem tem acesso ao poder e depois pode manobrar... Em que é pá, não é possível tu viveres, pá, e nós aqui em Portugal também já assistimos a coisas, pá, escabrosas, etc. Mas, pá, quando um partido como o PSOE, que tem mais de 100 anos, Tem. não sei agora ao certo quanto, mas tem mais de 100 anos, com certeza. Pá, com o legado histórico que tem, até na história da transição constitucional e democrática, etc. Pá, e dizer, acaba reduzido a um partido que coloca, pá, prostitutas em empresas públicas. É neste grau. Então, mas neste grau. Por isso é que vão lançar no verão depois, não é? E festas nas pousadas com as mesmas e tudo isso. Epá, e a coisa que é tão clara. Isso já é Pior que isso é que tu vês. Sobretudo para quem chegou à política com uma história de moralização e de contra o PP e não sei o quê. São sempre os piores! São sempre os piores! Epá, são os e depois de repente, quer dizer, depois com estas coisas todas do feminismo e não sei o que mais, e pá, que afinal que batem nas mulheres. É uma hipocrisia que pá, como é que é possível? O Abalos defendia que era feminista porque era socialista. O Abalos. Quer dizer, o tipo que escutas é apanhado a encomendá-las. Quer dizer, e o outro a dizer, olha, está aqui a colombiana, que não sei como é que se chama. Pois essa colombiana aparentemente deve andar meio Espanha atrás dessa colombiana, porque já toda a gente percebeu que a gaja é ótima, mas... Pá, como? Isso não será a colombiana não será um eufemismo para outra coisa? Porque agora também vai a pensar nisso. Também, não, era como era aquelas coisas que eu gosto muito, como dizia o Sócrates. Mas pior que isso. Não, mas o nível tu disse aí, e tu disse assim, muitas das coisas, se elas não tivessem sido empregadas, empresas públicas ou empresas de amigos, isto provavelmente cairia tudo na esfera da vida privada deles, não é? E tal, pronto, ok, o gajo é um hipócrita e tudo isso. Certo. Agora, tu vês depois, o senhor Serdã, que era o secretário da organização, que no final lhe é dada a participação numa empresa, que eu já não lembro se era 41% da empresa, que ganha contratos públicos de dezenas de milhões de euros, só porque ele é... Isso é o ponto de tu dizeres que eles já chegaram a uma situação que acham que não vão ser apanhados. Não vão ser apanhados. Impunidade completa. E era isso que eu há uns dias atrás estava a ouvir num podcast. E eles falavam exatamente isso. Eles chegaram a um ponto de impunidade, de sensação de impunidade, a sensação que ninguém te vai tocar. E nós temos... E vamos ter os meios tinha muito isso, atenção. Mas era isso que eu ia perguntar ao Vítor. Eu acho que tu também já falaste aqui sobre isso, que é até o próprio Poder Judicial foi de alguma maneira também minado. Foi minado. E agora estão a tentar mais outras coisas. Estão a tentar o controle sobre o UCO e sobre os juízes que estão a fazer esta investigação. Portanto, se eles conseguirem fazer isso, acabou o processo. Não, mas é claramente... E isso estamos a chegar ao nível daquilo que Sócrates tentou, mas ficou muito longe. É colocar o Estado de Direito em causa, completo. É máfia, não é? Completo, não é? Máfia, porque na comunicação social já o tentaram e já conseguiram, em muitos dos jornais conseguiram isso. E televisões, nos que não conseguem aquilo que eu falei na semana passada, fazem perseguição ou conseguem com medo que exista uma autocensura, não se falar nos assuntos e não se falar nas pessoas que fazem denúncias porque se tem medo. E nos tribunais, tu tiveste uma greve dos tribunais porque não aceitam a nova lei que, portanto, tem o nome do deputado, que é uma lei que é basicamente, quando se tiver que fazer uma investigação, tem que ir pela Fiscalia. A Fiscalia que está a ser investigada por aquilo que fez a Ayuso, não é? De independência não tem absolutamente nada. Se o senhor que está sentado no banco de tribunais porque fez coisas que são ilegais, passa a controlar tudo, então acabou, não há Estado de Direito. Não, e esta colonização das instituições públicas por parte da esquerda, que depois, nós vimos isso, por exemplo, no Brasil, é um fenómeno parecido.
Estás a ver na Colômbia, estás a ver em outros países. Pronto, mas no caso do Brasil foi particularmente evidente, Claro. inclusive neste último processo eleitoral. E é esta virtude da esquerda que se imagina moralmente superior a todos os outros e que depois, em nome desses elevados princípios morais, aponta o dedo a toda a gente, mas depois, como se sente moralmente superior, acha-se no direito que até pode sujar as mãos com este tipo de conduta, porque é sempre para o seu bem, e para o bem da esquerda e para o bem maior, e não contra os outros. E aquilo que a mim me faz impressão, não é? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, agora em Portugal, o Partido Socialista finalmente está a sussurrar, mas atenção, que não está a sussurrar pelos escândalos de corrupção, nem pelo Sócrates, nem pelaquela tralha toda que estava à volta do Costa, que transitou do Sócrates para o Costa. Não é essa a razão. Ainda há 2 anos atrás tive uma maioria absoluta, não é? E aquilo que a mim me faz confusão é que, de facto, esta apatia da própria população e do próprio povo eleitoral, em que, quer dizer, tirando aqueles que ganham diretamente com o regime, e portanto são os milhares, não são milhões de pessoas, não se consegue explicar como é que as pessoas, a não ser por ideologia cega, continuem a votar. Eu não acho que é por ideologia nenhuma, é porque eles compram os votos, não é? São pessoas que votam PSOE porque votam socialistas há não sei quantos anos e porque beneficiam com isso. Mas tu fores ver qual é a votação do PSOE. Está muito longe de uma maioria. Não, e Espanha, Mas ainda assim tem milhões e milhões de votos. Sim. Tem milhões e milhões de votos, mas espera lá, objetivamente, e o Vítor E eles ganham acima de tudo. sabe isto melhor do que eu, mas não há uma maioria sequer de esquerda eleitoral em Espanha. A maioria é direita. Exato. Só que os catalães, o problema é que tu tens, exatamente, só que tens os bascos, o PNV claro. e o Junts, que não são partidos de esquerda, nunca foram, mas isto no fundo aquilo é mesmo o Frankenstein, não é? Porque, claro. Nada daquilo faz sentido, a não ser por uma conjugação de interesses. Ou não possas, mas o que eu estava a dizer é uma coisa um bocadinho diferente. O que eu estava a dizer é que, face ao exposto e face àquilo que se sabe, se tivéssemos uma sociedade moralmente sã, digamos assim, e eu meço as minhas palavras, ou seja, que se indignasse com aquilo que é um comportamento abjeto e claramente imoral, não podias ter estes milhões de votos sequer. Acabou. É só isto. Então, eu percebo que haja quem beneficie, eu percebo as razões, e eu conheço em particular os xadrez, sim, é verdade, mas não deixa de apesar de tudo, haver uma enorme fatia da sociedade que convive com aquela situação, que vota naquela situação, que não se incomoda com aquilo que é uma imoralidade, uma pouca vergonha, que quanto a mim, numa situação normal, perante o escândalo social, teria que ter sido corrida imediatamente. Não se pode. Não, mas tu achas, Vitor, tu achas que nas próximas eleições o González vai votar no PP? Não, ele disse que não. Não, o que ele disse... Não. Ele disse, no PP, estás a votar no PP, sim. Não, no PP não vota. Não sei se vai votar em alguma coisa, mas no PSOE ele disse que não ia votar. Pois, mas é isso, pá. Eu acho não, mas tu tens... Vamos ver uma coisa. Aqui... Ele consegue salvar a pele na linha de meta, e ainda há muitas dúvidas também, mas não vamos entrar por aí, mas tem sempre a ver com o mailing vote, e está a ser investigado também, mas ele ganha em cima da linha quando ele vinha de ser o primeiro, ele é segundo, faz uma geringonça, que ainda é mais esquisita, é uma geringonça Frankenstein e tal. Mas em termos de comunidades, em termos de municípios, o PSOE desapareceu praticamente. Se não for a Catalunha, onde ele aparece porque é um voto, muita gente que não quer votar nos independentistas, mas não gosta do Vox e também não gostava dos candidatos do PP, e aí ele consegue, e o Isla consegue lá chegar ao governo, Castilha-La Mancha, e o resto desapareceu. Extremadura,
Valência. Desapareceu. Não existem líderes. Eles ficaram de tal forma ao partido que hoje não tem futuro. O PSOE não tem futuro sem Pedro Sánchez. Não existe mais ninguém. Tu olhas para as pessoas que estão ao lado dele e é tudo escabroso. É tudo do pior, quer dizer. São 50 vezes pior que o Cabrita. Não é? Quer dizer, é um nível... E depois tens uma questão. É que o PS acaba por ter o resultado que tem. Muito por culpa do Costa, mas não pela incompetência dele, mas acima de tudo pela ambição dele. O Costa, com uma determinada altura, que estava-se nas tintas para Portugal. O objetivo dele era para ir para a Europa e ter o cargo que tem hoje. Pedro Sánchez não tem esse objetivo. E a cúpula do PSOE não tem esse objetivo. Ele é o presidente da Internacional Socialista, mas o interesse dele é manter-se como o líder em Espanha. E o líder desta conexão, dessa ligação enorme que eles têm à América Latina. E isso é negócio, não é? É negócio puro. No dia em que forem investigar as contas na República Dominicana, vais ver. E de onde é que vem o petróleo que vem da Venezuela, passa para a República Dominicana, que já toda a gente sabe, toda a gente fala disso. E quem ganha dinheiro com isso? E quem ganha disso, não é? É impressionante como os... O Costa era pelo poder, era pelos cargos, era como o Guterres, não é? Sim, mas isso não é pelos milhões, porque em Portugal não se pode roubar certo. muito, não é? É Não, o país do tocateiro, do Zé das Medalhas. Porque a ambição... porque a ambição... E da empresa do gajo que era consultor do casino. Sim. E a ambição não estamos a falar é sempre um bocadinho... do Serdã, que ficou com 41% ou 49% de uma empresa, ganhou um contrato de 60 milhões, que eu estava aqui a ver, não é? Quer dizer, à bruta. Mas é engraçado como os grandes líderes se calhar eventualmente estamos aqui a falhar gente, mas os grandes líderes da esquerda democrática dos últimos 25 anos acabaram todos mais ou menos assim. Portanto, Sócrates está como está, o Schroeder acabou metido no meio da história da Rússia e Ucrânia, a beber da Rússia, o Zapatero a beber da Venezuela e da China, e o Sánchez agora, que era o último líder carismático, grande esperança. As coisas também estão como estão, não é? Portanto, este é um sinal, é de facto é um tempo de mudança que eu acho que é inegável, e a esquerda, eu acho, de facto não é absurda aquela ideia de que o centro-direita de há 20 anos de repente pode passar a ter por obrigação geométrica de passar a ser quase a esquerda. O pêndulo virou. Mudou. Virou. Por acaso, o artigo que publiquei hoje no Observador fala mesmo sobre isso. E a questão, em particular, o Donald Trump é de facto a cabeça de um movimento, e é o momento da viragem, é a vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos. E é uma viragem que é cultural, é política, é sociológica, é avassaladora. E os europeus, a estrutura da Europa não está montada no cenário anterior. E, portanto, há aqui um problema que a curto prazo será um problema institucional, que é como adaptar uma estrutura que está proto-federalizada, crescentemente centralizada em Bruxelas, para uma nova realidade política em que as futuras maiorias terão mais a apontar nesta nova linha, desta nova direita que se tem vindo crescentemente a impor. Mas é uma direita com líderes muito fracos, pá. Esse é que é o grande Portugal, problema. Sim. Em Portugal, sim. Mas achas que Espanha... O Feijó é fraquíssimo. Não motiva ninguém, percebes? Mas ouve lá, mas a Espanha tem... Vai acabar por mudar. O Montenegro também foi suficiente para chegar ao governo, quer dizer. Certo, mas o Montenegro não representa uma alteração efetiva. E o PP não é o Feijó também não... O PP sim, mas não o Feijó é também não representa muito uma alteração. Ouve lá, o Moedas não é... Como o Rajoy também não. Claro que não. Pronto. Nem o Feijó é. Nem o Ventura é Abascal. Mas é que o Feijó... Exato, o Ventura não é Abascal, mas o Feijó é melhor que Montenegro. Abascal é melhor que Ventura. Sim, tem mais experiência. Ayuso é melhor que Moedas.
a Feijóo é melhor que Montenegro. Pá, é inegável, quer dizer, a direita cultural, política, partidária, social em Espanha, mais à direita, menos à direita, mais liberal, menos liberal, mais conservadora, mais não sei o quê, pá, é de uma dimensão que não tem nada a ver. E onde lá chegar? Certo, mas não é aí Onde conseguir são lá superiores, são, mas também tem a diferença também de tudo, de Portugal para a Espanha. Mas não motiva, é isso que quer dizer, toda esta situação, tu terias que ver sondagens aqui em que o PP teria que estar a dominar, quer dizer, não faz sentido que neste momento o PP ainda está muito longe de uma maioria, continua a depender do Vox, mas de Victor, uma desculpa forma... lá, o que eu estava a tentar dizer é que, quer dizer, isto é um movimento que é muito mais do que uma mera questão de se o líder do momento é carismático ou não. Há de surgir as lideranças, ou há Esperamos de que surgir sim, a mas neste liderança. momento não existem. É o exemplo do Ventura, quer dizer, o Ventura tem Quer dizer, tens 23%. Meloni, tens o Ayuso, que Claro, Itália acabamos já sempre nestas soube duas, não lá é? chegar. Itália já soube Sim. lá chegar. Eu acho que a Ayuso poderia ser uma solução para a Espanha. Vamos ver como é que, se isso é possível ou não é São possível. as mulheres, pá, as mulheres, a sério, eu tenho, pá, Meloni e Ayuso, pá, como não? Quer dizer, os homens fortes da Europa da segunda década do século XX são mulheres. Então pronto, é Meloni em Itália, a Ayuso em Espanha, o que é Balseiro Lopes em Portugal. É ministra. Epá, isto foi quase tão mal como o do Reinaldo. Não, do Reinaldo não tem nada a ver. Não, queria uma mulher da política jovem, é a nossa Ayuso. Bem, Mariana agora, Leitão, pá. Mariana Leitão. pronto, está bem, ok. Mas, independentemente, o que eu queria dizer é o Estavam seguinte: as minhas filhas. o movimento é mais forte. Claro. A seu tempo aparecerão os representantes. Este movimento não vai a lado nenhum. As pessoas fartaram-se da agenda cultural que se tornou mainstream ao longo dos últimos anos, que se tornou impositiva, autoritária, monotemática, e desvirtuou aquilo que Agora, estava no âmago das pessoas. As vocês pessoas querem Ou outra... não, Diz. só para dizer aqui, complementar o que estás a dizer. Que mês é este, junho? É o mês de quê? De julho. Não, junho. Não é o mês do orgulho. Praticamente não se fala nisso. Tudo isto, tudo isto, e não se fala no mês do orgulho. Há umas coisas daqui e tal. O Donald Trump matou o wokeismo. E as alterações climáticas, tens visto os mapas aí, praticamente não se fala. Mas eu tenho dito isto aqui Se recentemente, compararmos tal como com o ano escrevi. passado, aquilo que a comunicação fala é para aí 20% do que falou ano passado. Não, e onde é que estão as empresas com as bandeirinhas todas? E não Há sei algumas quê? e tal, mas muito menos. Fala-se muito Agora, pouco. não, isso acabou. E, portanto, aquilo que as pessoas no Ocidente são quem mais ordena. Portanto, houve limites para a propaganda, houve limites para a mononarrativa. E aquilo que aconteceu foi que esta narrativa esgotou, acabou, já não vai mais. Claro que depois há países onde vai mais à frente, vai mais atrás, etc. Não sei o quê. Mas a mudança é estrutural e é geracional. É geracional. E, portanto, quem não perceber isto a curto prazo da política está condenado. E foi o que aconteceu ao Pedro Nuno. O que aconteceu ao Pedro Nuno foi isto. Houve uma mudança no Partido Socialista e eles puseram-se do sítio completamente errado. Já o Ventura pôs-se no sítio certo. Infelizmente, não defendendo as coisas fundamentais que eu entendo que deviam ser defendidas e sem ter a mínima convicção de que se ele por acaso lá chegasse faria melhor ou alguma mudança radical, se é que ele sequer percebe a urgência, enfim, do conjunto de circunstâncias, para lá dos chavões. Agora, que a mudança por ser sociológica, por estar fortemente enraizada na psique, nos valores das pessoas, naquilo que as pessoas desejam, ela vai se tornar inevitável e vai alastrar na Europa de país para país. E, portanto, isso vai dar um desafio institucional, como eu dizia há bocado, na União Europeia, mas também nos dá aqui, a mim dá-me algum otimismo. E, no fundo, uma das razões pelas quais eu
eu também acho que há uma viragem na ordem internacional com Trump, é precisamente porque esta viragem não é uma viragem política, é muito mais que uma viragem política. E, portanto, nós daqui a 30 ou 40 anos, os nossos filhos vão estar a ensinar aos nossos netos, ou vão estar a falar nos livros de escola, e este momento de Trump, esta presidência e estes anos, vão ser anos conhecidos por serem uma altura de grande mudança no ordenamento político e institucional, quer dos nossos países, quer da própria ordem geoestratégica mundial. Estou a perceber que eu venci disto. Não, e tens uma coisa que foi, e nós falamos muito aqui há 6 meses sobre isso, não, 6 meses, sim, mais ou menos, que é o estrangular o dinheiro que ia para o USAID, não é? Por exemplo. Isso foi fundamental para quebrar com o wokeismo, porque E a essa gente narrativa. toda, e depois o controle da comunicação, o controle Claro. da agenda, quer dizer, a guerra com isto, a guerra com aquele, com aquele outro, e só se fala de Trump, não é? E de Israel, e disto e daquilo, não tens tempo para falar de outras coisas. As pessoas não veem 50 noticiários por dia, vê 1 ou 2, e só se fala de Trump, não vais falar de outras coisas. Não, e a narrativa vai mudar, porque obviamente que depois agora todo o soft power e toda a capacidade que os americanos têm de se impor no mundo, quando as coisas estiverem sedimentadas, vão claramente virar baterias onde está um adversário silencioso e subreptício, mas que ninguém tenha dúvidas que está completamente penetrado, infiltrado, digamos assim, é o termo correto, está completamente infiltrado nas instituições ocidentais, em particular na Europa, que é a China. Sim, certo. E, portanto, a seu tempo, este girar de polos e esta realidade vai também acabar por ela surgir no panorama daquilo que é público e publicado. E hoje em dia ninguém fala da China em Portugal. E ninguém fala da China em Portugal porque os chineses, o Partido Comunista Chinês, é dono de um número enorme de empresas, desde seguradoras, participações em bancos, Energia. participações no caso da energia, então é brutal, até nas infraestruturas, na REN. Portanto, o peso que isto tem no mercado da publicidade em Portugal e no mercado das assinaturas dos jornais é brutal. E ninguém fala da China. E isto aqui é extraordinário. Um regime totalitário que persegue pessoas, mata pessoas, encarcera pessoas por razões políticas, e estas virgens virtuosas que estão sempre aos gritos nas redes sociais e na TV a falar dos altos princípios morais, ninguém fala da China. Ninguém. E, portanto, isto demonstra o quão fajuto tudo é. E, portanto, este mundo está a cair, este mundo velho está a cair aos pedaços. E este novo tempo que vem aí vai revolucionar também neste sentido, porque claramente o Ocidente vai ter que perceber onde é que está o seu adversário, quem é que são os seus aliados. E, portanto, isto vai levar a mudanças de certos investimentos e de certas, quer dizer, se calhar estar a pensar em vender empresas energéticas absolutamente centrais e estruturais na Europa aos chineses, ou aos portos, como os italianos fizeram, por exemplo, é capaz de não ser a coisa mais inteligente de se fazer. E se calhar, se isso era possível fazer antes, garantidamente nos próximos 30 anos não vai ser possível de fazer. As coisas vão mudar profundamente nesse sentido. E, portanto, a ordem internacional vai mudar, aquilo que são o discurso aberto e politicamente das vontades, a janela do Overton, aquilo que se quer discutir no espaço público vai mudar claramente para o nosso lado, porque durante muito tempo teve amarrado e silenciado artificialmente por este politicamente correto, e é uma invenção esquerdista, e não é uma realidade moral ocidental, não é algo que nós tenhamos enraizados dentro de nós próprios. E, portanto, há aqui todo um processo de reorientação que é muito mais profundo do que uma mera mudança cíclica política. É que eu vejo isto como um momento de mudança geracional.
E como tudo, não é? Representa uma crise, representa uma enorme dificuldade, nomeadamente para um país como é Portugal, que está completamente atascado na necessidade de que não haja grandes mudanças. Qualquer grande mudança pode representar imediatamente uma falência, ou, quer dizer, basta o BCE não ir comprar a nossa dívida se houver um problema, para se perder a confiança, etc. Quer dizer, e poder-se ter um problema à séria em Portugal. E, portanto, a nossa dependência de um sistema que está estagnado e que vai ser forçado a mudar representa um momento de crise, mas também representa um momento de oportunidade. E aquilo que a mim me faz confusão é que, enquanto que claramente os Estados Unidos têm uma agenda, têm um objetivo, sabem para onde é que querem ir, sabem como lá chegar, têm uma liderança, nós não. Nós, quer em Portugal, quer na Europa, não estamos a analisar o momento grave, importante que estamos a viver, estamos com a cabeça debaixo da areia a fingir que não se passa rigorosamente nada, e não temos sequer a capacidade, neste momento, nas nossas respectivas arenas públicas e publicadas, de analisar e discutir aquilo que está a acontecer. Eu, pelo menos, não vejo isto em lado nenhum. Acho que nos está simplesmente a passar ao lado. E isto faz-me muita confusão, porque é óbvio que um país não pode triunfar numa ordem internacional se não tiver a lidar com as coisas tal como elas são na realidade. Se estiver a lidar com uma realidade que não existe, é óbvio que não vai poder ser bem sucedido. E esse é o problema fundamental da Europa e de Portugal, em particular. Bem, senhores, Vítor, estavas aí a... Não sei se queres dizer alguma coisa. Eu ia sugerir, como nós já falámos em prostitutas em dança do verão, que passássemos às linhas. Vítor. A minha linha vai para as primárias do Partido Democrata em Nova Iorque e que deram a vitória a um senhor chamado Zoran Mamdani. Isto é um bocado como já aconteceu em Inglaterra, em várias cidades maiores, como Londres, não é? Nova Iorque vai acabar com um muçulmano que vem de uma família verdadeiramente de esquerda, antissemita por natureza, mas socialistas do mais profundo que existe. E, portanto, vamos assistir aqui dentro da América de Trump, e ele já fez um tweet até bastante agressivo sobre este senhor. Vamos assistir à queda de mais uma cidade aos pés do socialismo unido ao islamismo do mais profundo que existe. Não sei o que é que leva pessoas a votar nisto, em países que nós achamos minimamente civilizados, onde as pessoas deveriam pensar. Pode haver a esperança que os eleitores votem nos republicanos, mas em Nova Iorque será muito difícil isso acontecer, tal como, por exemplo, na Califórnia. Portanto, vamos ter uma pessoa à frente que não se recomenda. O Labec escreveu um livro sobre isso. Bem, a minha linha é sobre o que está marcado para dia 3, portanto, para a próxima semana, que é finalmente o arranque, alegadamente, vamos ver, do julgamento da Operação Marquês. Começa dia 3 de julho de 2025, mais ou menos praticamente 11 anos depois de José Sócrates ter sido detido, numa célebre noite que eu acho que toda a gente se lembra ter visto acontecer. E queria deixar aqui duas notas. Primeiro, e na verdade sobre coisas que nós aqui falámos ao longo do programa. A primeira é que de facto não há democracia que resista a um sistema de justiça que funciona desta forma e que leva este tempo. A segunda é
Independentemente, e até, enfim, por razões profissionais devo-me escudar aqui um bocadinho, mas independentemente da, da robustez criminal que todos aqueles factos que ali estão a ser investigados e agora começaram a ser julgados, que ali estão em causa, e portanto a sua natureza criminal e do resultado que o julgamento possa ter, eu acho que é inegável que os factos que constam daquele processo e muitos que dele não constam, são suscetíveis de ser analisados sob o ponto de vista moral, ético e político. E ao fim destes anos todos, o PS consegue demorar mais tempo do que a própria justiça a olhar para dentro e fazer a sua própria análise política daquilo que no fundo que deixou acontecer ao longo de muitos anos, e que, enfim, que teve ali um interregno, e que assim que pôde, se esforçou por regressar a todo esse, enfim, aquilo que eu gosto de chamar os príncipes do PS de Lisboa, e lembrar talvez que naquela altura em que quando José Sócrates foi detido, foi poucos meses depois da golpada que o António Costa deu, depois das eleições que tinham sido ganhas pelo António José Seguro das eleições europeias. E se naquela altura que o José Sócrates foi detido, provavelmente aquilo que se estava a preparar era um PS que se trataria de levar José Sócrates ao Palácio de Belém, à presidência da República. E, portanto, tudo isso esteve em causa. Nós vivemos 6 anos com José Sócrates na chefia do governo e vimos sim a banca, o setor financeiro, a economia, empresas públicas, imprensa, poder judicial, o Ministério Público, tudo foi tentado dominar e orquestrar a seu favor. E de facto, esse julgamento, o julgamento criminal começa na próxima semana. Eu acho que o julgamento moral, ético e político nunca foi feito. Ao contrário do que o PS vai querendo fazer ver, ou que nos vai querendo fazer acreditar que esse julgamento foi feito por causa das eleições de 2011, porque o PS as perdeu. Não é verdade, esse julgamento nunca foi feito. E portanto eu queria deixar aqui essa nota relativamente, por um lado, ao atraso da justiça e a um outro tipo de atraso que eu acho que na verdade nunca mais vai chegar a bom porto. Também acho. Nunca foi feito, nunca será feito. A minha linha vai para a Alemanha. Falava há bocado de como, quer dizer, esta onda, não é? Há aqui um processo de mudança e há, obviamente, os países vão a velocidades distintas. Esta vontade de rejeitar este consenso político das últimas décadas existe na Alemanha, claramente. A votação que, por exemplo, a AfD teve indica claramente que há uma grande vontade por parte já de um quarto da população em fazer essa mudança, e todo o resto do sistema se está a entraxeirar para impedir essa mudança. Incluindo aquela personagem sinistra que é o novo chanceler, que na própria noite eleitoral veio logo desdizer um conjunto de coisas que tinha prometido durante a campanha, que prometeu apenas para tentar conter, lá está, a votação na AfD. A verdade é que aquilo que se está a passar na Alemanha, e não só, vem muito na linha daquela crítica que o J.D. Vance fez quando veio à Europa prestar o sermão aos incréus, que é o caso da liberdade de expressão. E, portanto, eu tenho aqui uma notícia que dá conta que eu creio que isto é de ontem, é de 25 de junho. A Polícia Federal Alemã fez um raid
Diz em português raid, está correto, não está? Sim, Não, sim, podes qual é o dizer. termo? Fez uma rusga. Uma rusga. Fez uma rusga a 170 casas de 170 cidadãos, portanto, nas suas próprias casas, por alegadamente espalharem hate speech, não é? Discurso de ódio, ou simplesmente insultarem políticos na internet. Isto é a realidade alemã neste momento. O que é perigoso, porque isto é para perceber o que é o caminho para onde nós estávamos a ir. E esta mudança que se quer, que as pessoas e que muita gente pretende rejeitar, é este Estado policial que pode entrar pela casa das pessoas porque chamaram nomes na internet a um político ou porque supostamente disseram qualquer coisa que não é politicamente correto e é considerado discurso de ódio. Isso não é o Ocidente das liberdades, isso não é uma sociedade liberal, uma democracia liberal, é outra coisa. E portanto nós temos que perceber o que é que está em causa de facto e rejeitar de forma absolutamente total este tipo de situações. E isto é na Alemanha, no coração da União Europeia. Portanto, nós temos que perceber que não é para aqui que nós queremos caminhar. E neste sentido, se por um lado há esperança porque o movimento que está a acontecer é de facto um movimento com muita força, como eu dizia há pouco, e escrevi hoje, mas por outro lado, o atrito daquilo que existia, digamos assim, do status quo, também tem muita força. E está a culminar com este tipo de coisas que, se eu lesse esta notícia há 5 anos atrás, aqui no Linhas Direitas, ninguém acreditaria que seria verdade, ou há 10. Se eu fosse ao início do programa, há 10 anos atrás, e lesse esta notícia, ninguém acreditaria que era possível que 10 anos depois isto estivesse a acontecer na Europa. E hoje em dia é recebido com o encolher de ombros de muita gente. E, portanto, não podemos, de facto, deixar que isso aconteça. Bom, e com esta nos despedimos. Desejamos umas boas férias e uma ótima, como é que se diz? Época estival. O estio. É o estio. O estio. Um ótimo verão aos nossos amigos, aos nossos ouvintes, e nós cá nos voltaremos a encontrar. Um abraço aqui dos três. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.